todos os dias, bilhões de dólares em mercadorias circulam entre o Canadá e os Estados Unidos. Mas até agora, esse fluxo dependia de uma infraestrutura ultrapassada e de uma única ponte de propriedade privada construída há quase um século. Isso está prestes a mudar. Erguendo-se sobre o rio Detroit, uma nova e ousada ponte está quase pronta. Uma ponte que busca transformar a conexão entre os dois maiores parceiros comerciais do mundo, unindo Ontário e Michigan. Este projeto vai além de uma travessia. Responde a anos de congestionamento, impasses legais e atrasos na fronteira. O mais notável é que o Canadá decidiu financiar todo o projeto até a parte nos Estados Unidos da América para garantir sua construção. Por que o Canadá pagaria todos os custos de um projeto que termina nos Estados Unidos da América? Por que essa ponte é considerada uma das obras de infraestrutura mais ambiciosas da América do Norte? Hoje, vamos explorar a ponte Gordie Howe, de 47 bilhões de dólares, que será inaugurada em breve. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e curtir este vídeo, pois é a melhor forma de apoiar este canal. Por anos, o corredor Detroit-Windsor serviu como uma linha vital para o comércio entre os Estados Unidos e o Canadá. A Ponte Ambassador, concluída em 1929, há anos, transporta a maioria dos veículos comerciais entre o Canadá e os Estados Unidos, representando cerca de 25% do comércio de caminhões entre os países. Porém, a infraestrutura antiga da ponte, sua localização em ruas urbanas e a propriedade privada impõem grandes limitações. O aumento da congestão, a capacidade limitada, preocupações com a segurança e o crescimento das preocupações geopolíticas em relação ao controle da infraestrutura levaram os formuladores de políticas a considerar alternativas. No início dos anos 2000, estudos da iniciativa de travessia internacional do Rio Detroit apontaram a necessidade de uma segunda ponte pública. Isso poderia aliviar gargalos logísticos e garantir um fluxo mais eficiente de mercadorias e pessoas. O Canadá, em particular, pressionou por uma conexão direta de rodovia para rodovia entre a Highway 401 e a Interstate 75. Apesar da forte resistência dos proprietários da Ambassador Bridge, a visão de uma travessia maior e mais moderna começou a tomar forma, evoluindo, por fim, para um dos projetos de infraestrutura mais ambiciosos da América do Norte. Dessa visão surgiu a Ponte Gordie Howe, uma maravilha da engenharia que está estabelecendo novos padrões de escala, eficiência e integração transfronteiriça. Quando estiver concluída, a ponte terá cerca de 24 quilômetros de extensão sobre o rio Detroit, ancorada por um vão principal de 850 metros, o maior vão estaiado do continente. Terá 6 faixas, 3 por sentido, e uma via multiuso gratuita para pedestres e ciclistas, oferecendo raro acesso transfronteiriço a trabalhadores e usuários de trilhas. Essa via será conectada às trilhas maiores, como a Trans-Canada Trail, no Canadá, e a Iron Bell Trail, em Michigan. O elemento arquitetônico mais marcante da ponte são suas 2 torres, em formato de A, cada uma com 220 metros de altura. Projetadas com uma curva sutil para lembrar o arco de um taco de hóquei, as torres prestam homenagem a Gordie Howe, a lenda canadense do hóquei no gelo que dá nome à ponte. A partir dessas torres, 216 cabos de alta tensão se estendem para sustentar o tabuleiro, que fica a 45 metros acima do rio Detroit, garantindo a passagem de embarcações. Enquanto cria uma silhueta visualmente icônica, o projeto vai muito além do vão principal. No lado dos Estados Unidos, um porto de entrada de 167 acres está sendo construído no bairro Delray, em Detroit, com instalações de inspeção alfandegária de última geração e novas rampas de acesso que se conectam diretamente à Interestadual 75. No lado canadense, um porto de entrada de 130 acres será conectado perfeitamente à rodovia Right Honorable Herb Gray Parkway e à rodovia 401, permitindo um fluxo contínuo de tráfego de rodovia para rodovia através da fronteira.
A integração cultural e artística sempre foi central para a identidade da ponte. Instalações de iluminação do artista canadense Douglas Coupland e peças comemorativas em homenagem ao Underground Railroad refletem a profunda ressonância histórica e cultural da região. Recursos como cercas para a vida selvagem, paredes de isolamento acústico e zonas de amortecimento mostram uma abordagem cuidadosa à sustentabilidade e ao impacto comunitário. No total, o projeto deve custar 47 bilhões de dólares, cobrindo o design, a construção e as operações de longo prazo ao longo de um período de 30 anos. A construção da ponte internacional Gordie Howe começou em julho de 2018, liderada pela Bridging North America, um consórcio composto por Dragados, Canadá, Fluor Corporation e Econ. Em parceria público-privada, o grupo cuida do design, construção, financiamento e 30 anos de operação e manutenção, assegurando desempenho duradouro e divisão de riscos. As fases iniciais envolveram preparação do terreno, realocação de utilidades e trabalhos de fundação. No início de 2021, os enormes pilares de fundação em ambas as margens do rio estavam concluídos, abrindo caminho para a construção das torres. A Torre dos Estados Unidos atingiu sua altura máxima em agosto de 2023 e a canadense em dezembro de 2023. As equipes usaram o método de balanço sucessivo para montar o tabuleiro em segmentos. Um marco importante ocorreu em junho de 2024, quando os dois lados do tabuleiro se conectaram, completando toda a extensão sobre o rio. Desde então, o trabalho foca em iluminação, pavimentação, sinalização e conclusão dos prédios do posto de entrada. Até meados de 2025, a obra está 95% pronta, restando paisagismo, marcação de faixas e testes de segurança para inauguração em setembro de 2025. O projeto enfrentou desafios da pandemia, como interrupções na cadeia de suprimentos e inflação, atrasando a conclusão em um ano e aumentando os custos totais em dólares, 523 milhões. Mesmo assim, o progresso ficou basicamente dentro do esperado. A ponte internacional Gordie Howe está sendo totalmente financiada pelo governo do Canadá, incluindo o posto de entrada dos Estados Unidos da América, um acordo transfronteiriço incomum. Segundo o acordo bilateral, o Canadá recuperará o investimento com pedágios de veículos que entram no país, enquanto o lado dos Estados Unidos da América seguirá sem cobrança. Essa estrutura permitiu o avanço do projeto sem financiamento federal ou estadual dos Estados Unidos da América, embora a Alfândega e Proteção de Fronteiras tenha prometido apoio operacional. O projeto de 4 bilhões de dólares está sendo realizado por meio de uma parceria público-privada entre a autoridade da ponte Windsor-Detroit e o consórcio Bridging North America, abrangendo a construção e 30 anos de manutenção. Embora a ponte seja de propriedade pública do Canadá, o modelo de parceria público-privada garante desempenho de longo prazo e eficiência de custos. Além da infraestrutura principal, o Canadá reservou fundos de benefícios comunitários para apoiar bairros locais em Windsor e Detroit, financiando treinamentos, melhorias em áreas verdes e subsídios para residências de moradores afetados pela construção. A ponte Gordie Howe enfrentou obstáculos legais, financeiros e políticos significativos desde o seu início. Entre os principais opositores estava Manuel Marum, dono da Ponte Ambassador, que moveu vários processos judiciais. Fez lobby com legisladores e campanhas públicas, alegando que a nova ponte pública seria concorrência desleal à sua ponte privada. Após anos de litígio, os tribunais rejeitaram as reivindicações e a construção continuou. Preocupações financeiras também atraíram críticas, especialmente depois que o orçamento do projeto aumentou de dólares americanos 42 para dólares americanos 47 bilhões, em grande parte devido à inflação e às interrupções causadas pela Covid-19. O aumento de custos, comum em megaprojetos, atraiu críticas políticas e fiscalização. No planejamento inicial, surgiram preocupações ambientais e de justiça social, principalmente dos moradores do bairro Del Rey, em Detroit,
onde fica o porto de entrada dos Estados Unidos. Deslocamento, ruído e poluição foram discutidos, levando à adoção de medidas para mitigar o impacto na comunidade. Apesar desses desafios, o projeto manteve forte apoio público e governamental. A ponte Gordie Howe trará grandes benefícios econômicos, sociais e ambientais. Como corredor comercial essencial, sua ligação direta entre a Highway 401 e a Interstate 75 vai aliviar o congestionamento, reduzir o tempo de espera na fronteira e melhorar a eficiência do transporte entre os dois países. Isso também ajudará a desviar o tráfego da antiga Ponte Ambassador e do túnel Detroit-Windsor, aliviando o congestionamento no centro da cidade e reduzindo as emissões. Além do comércio, a via multiuso, gratuita, possibilita caminhadas e ciclismo entre os dois países, promovendo turismo sustentável e lazer. A ponte também apresenta elementos culturais que celebram a herança indígena e a história diversificada da região. Os programas de benefícios comunitários associados à ponte apoiam os moradores locais com financiamento para melhorias em suas casas, treinamento profissional e iniciativas ambientais. Os programas de aprendizagem na construção geraram milhares de empregos e qualificaram os trabalhadores locais com habilidades valiosas. De muitas maneiras, a ponte é mais do que infraestrutura. Ela é um motor para o desenvolvimento social e econômico. Com a construção se aproximando da conclusão e a inauguração prevista para setembro de 2025, a ponte Gordie Howe está prestes a se tornar uma força duradoura na infraestrutura transfronteiriça. Quando em operação, oferecerá alternativa vital para cargas e passageiros, aumentando a resiliência da rede e reduzindo a dependência de travessias antigas. Com propriedade pública prolongada, a receita será reinvestida em manutenção e desenvolvimento comunitário, assegurando responsabilidade e valor duradouro. A ponte deve impulsionar o crescimento em logística, manufatura e turismo na região de Windsor-Detroit. Sua conectividade perfeita e design moderno podem atrair investimentos, impulsionar o desenvolvimento regional e fortalecer a colaboração transfronteiriça. Seus recursos sustentáveis também a posicionam como um modelo visionário de infraestrutura verde. Mais do que uma ponte, ela representa uma ousada reinterpretação de como as nações constroem juntas para o futuro. Este é um dos melhores exemplos do que a cooperação transfronteiriça pode alcançar? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.